pensando agora para futuro, com relação principalmente agora a esse futuro próximo, né? Vamos pensar nos próximos 2 jogos. Como você vê o clima para um Maracanã, num Flamengo e Olímpia, para uma possível entrada do Pedro em campo? Essa é casca de banana. Vamos Essa eu lá. sei. Essa é casca de banana. Essa é do caralho. Então, essa é uma pergunta, é uma pergunta que ela é completamente dependente da circunstância ali. Se o Flamengo tiver bem no jogo e a gente colocar o Pedro, eu acho que a torcida vai reagir. Eu acho que reagiria negativamente para poder deixar claro para o Pedro que o que ele fez não tem respaldo do torcedor, né? Mas eu acho que não seria tão efusivo isso. Mas se a gente estiver dependendo de alguém para fazer gol porque o jogo está amarrado, pode ser que a torcida até perca, entendeu? Porque assim, é, a torcida, eu não consigo pelo menos ver, olhando até conversando com outros rubro-negros ou tentando olhar para a rede social, a gente não consegue ver uma condenação do Pedro gigantesca. Existe sim um consenso geral de que ele fez besteira, porque ele vacilou. Mas ainda assim existe muita gente também que não quer se desfazer do Pedro, porque sabe que é um jogador importante e que esse tipo de erro é, entre aspas, recuperável, né? Então, assim, se o jogo tiver controlado, eu acho que colocar o Pedro talvez nem faça tanto sentido, até porque existe uma hipótese enorme do Pedro jogar o jogo contra o Cuiabá, porque a gente tem um monte de jogador Não, suspenso. isso aí é indiscutível, né? Lá ele vai ser titular, né? Isso. A não ser que Talvez ele não, faça né? A gente uma não sabe. cagada, né? Mas não é Então, discutível. a gente não sabe se ele vai ser titular lá, porque pode ser que o Sampaoli queira também demonstrar a autoridade dele e não Mas colocar o Pedro como aí eu titular. acho que é o seguinte, Renan, para a gente poder fazer um pequeno debate, que não é debate, mas vamos lá. Mas se o São Paulo fizer isso, ele tá de certa maneira, também trazendo para ele uma pressão desnecessária, né? Um clima desnecessário e principalmente, assim, acho que hoje o grande, um dos grandes fatores, né? Já que, aliás, até tá aí o comentário do Samuca na tela. Samuel é um grande amigo também, falando sobre como a diretoria, assim, pasmem, né? Agiu corretamente ao longo desse caso, né? Tinha um monte de ponta solta e ela conseguiu amarrar todas elas bonitinho. Mas tem um, né? Que é extremamente perigoso ainda, né? Que é o vestiário. Se tem uma coisa que derruba técnico e derruba time e destrói uma temporada, é um vestiário que não funciona. Então, assim, quando você diz, pô, mas aí o Sampaoli pode, de repente, querer mostrar autoridade e não botar o Pedro. É aí que eu acho que é a hora que você bota em risco o vestiário. E aí eu acho que o São Paulo não é louco de puxar uma responsabilidade dessa. Você acha que o São Paulo teria essa capacidade, essa para mim é quase uma maluquice. Você acha que ele teria essa cometeria uma loucura desse tamanho e o quanto isso pode repercutir negativamente para ele, né? Porque ele está trazendo, ele está tirando o holofote negativo do Pedro, no meu ver, tá? Não sei se tu concorda, e trazendo para ele. Sim, vamos lá. Eu acho que dependendo da forma que ele tenta, sei lá, porque assim, depende muito do método que ele vai querer instituir essa autoridade dele. Porque a autoridade não necessariamente significa autoritarismo, né? Se ele tentar implementar essa medida pedagógica para o Pedro ali com autoritarismo, eu acho que isso vai ter uma repercussão bem negativa no vestiário, porque o jogador vai se colocar numa situação, não na situação exatamente do Pedro, porque o cara teria que cometer o mesmo erro que o Pedro cometeu, mas ele vai se colocar em situações análogas ali, ou até de algum certo desprestígio, e aí se a frequência padrão de trabalho do Sampaoli for autoritária, aí ele vai ter um problema de gestão. Agora, quando ele tenta validar a autoridade dele, pode ser no sentido de enfatizar que aquele tipo de comportamento ele não vai ser um comportamento que, independentemente do nível de ameaça que o jogador faça, vai incentivar o treinador a colocar o cara de titular num jogo oportuno ali, breve ali, deixar aquele jogador domado. Porque assim,
existem dois cenários aí que podem ser interpretados pelo próprio elenco. Uma é, pô, o cara fez um chilique ali, e aí para domar ele, a gente deu uma titularidade no jogo seguinte, para ver se ele fica mais tranquilo. Isso é uma leitura perigosa. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma leitura perigosa. E existe uma outra leitura, de se eu não escalar o cara, por qualquer motivo que seja, e que não seja meramente técnico, eu vou abrir mão da competitividade do Flamengo, ou seja, eu tirei o Flamengo do centro de importância e estou botando a importância somente no Sampaoli em querer instituir a autoridade dele, entendeu? Tem esses dois cenários. Uma é, ao tirar o Pedro para demonstrar que, independentemente do nível técnico do jogador, eu vou manter minha autoridade, eu posso prejudicar o Flamengo? Então, assim, a gente vai precisar tentar enxergar isso aí com algum equilíbrio. Eu acho que contra o Cuiabá ele vai jogar. Até porque contra o Cuiabá acho que é fora de casa, se eu não me engano. Então é um ambiente mais controlado para uma boa atuação do Pedro facilitar uma escalação de titular no Maracanã, entendeu? Porque, assim, hoje, para ele ser titular no Flamengo, necessariamente alguém vai ser barrado, né? A não ser que, obviamente, não tem condições de botar o Bruno Henrique, não tem condições de colocar o Gabigol, e aí o Pedro vai jogar naturalmente. Até por isso ele tem bons números. O que ele alega na nota que ele emitiu, quando ele fala da agressão, mas ele inicia a nota dele falando sobre outras coisas, inclusive baixa minutagem, isso não é uma verdade. Então, assim, naturalmente ele vai jogar. Quando você tiver Bruno Henrique e Gabigol, faz sentido você acreditar que o Pedro não jogaria como titular. Mas eu acho que, circunstancialmente, pode fazer sentido você ter um Gabigol e um Pedro juntos, ou, sei lá, um Bruno Henrique e um Pedro, porque é um jogo mais aéreo. Mas hoje isso não vai acontecer. É aí que tá a análise que tem que ser feita. Abrir mão do Pedro só para ensiná-lo, só para poder domá-lo, abrindo mão de uma necessidade circunstancial ali, abrindo mão também do Flamengo. Vai fazer sentido? Então, assim, é isso que o São Paulo vai ter que tentar equilibrar. Eu não acho que contra o Cuiabá, você não escalar o Pedro seja totalmente incorreto, cara. Eu acho que isso pode ser útil, né? Mas vendo o que a gente vai ter à disposição e por ser um cenário mais controlado, provavelmente o Pedro vai jogar. Provavelmente o Pedro vai jogar. Eu acho que eu não escalaria ainda, cara. Porque o Pedro não tá jogando bola suficiente para isso, entendeu? Ele não tá jogando bola suficiente para isso. Eu acho que ali pode ser um momento de restauração da autoridade do Sampaoli. Porque se ele não tiver autoridade agora, cara, vai ser difícil de gerenciar esse elenco. Cara, mas assim, vou dar um. Vou dar uma de chato, tá? Me perdoe. Pelo amor de Deus, tá? Mas assim, vou fazer aquela voz chatinha de ficar perguntando sobre esse assunto que você está levantando. Assim, por mais que a autoridade não seja autoritarismo, concordo com relação a isso, não te remete que assim, não é hora de ter autoridade, e até porque assim, eu não vejo. Tá se colocando que assim, o Pedro, por ter perdido um gol contra o Grêmio, tá se colocando que assim, o Pedro tá jogando muito mal. E assim, existe uma frase que eu costumo lembrar a todos, né? Que assim, jogador de futebol sempre vai precisar de sequência de jogo. Se ele não tem uma sequência, cara, não tem jeito. Ele não consegue evoluir. E você tem vários exemplos agora mesmo no Flamengo com relação a isso.